Olha, torcedor tricolor, a gente precisa conversar sério. O que está acontecendo no ataque do São Paulo é reflexo de uma bagunça que vem lá de trás, mas também mostra como a gente vive de lampejos e não de constância. E aí quando você olha para dois nomes que, em tese, deveriam ser protagonistas, como André Silva e Luciano, a coisa fica ainda mais clara. Os dois estão dividindo as estatísticas ofensivas do time, mas isso não é exatamente um elogio. Na real, é sintoma de um time que não tem uma referência de verdade, que não tem um dono do ataque. André Silva chegou como quem queria resolver, com pinta de artilheiro, com cara de quem ia dar conta. E até teve bons momentos, não dá para negar. Mas o problema é que ele desaparece quando o time mais precisa. Sami vira sombra de si mesmo. Não dá para confiar em um atacante que escolhe os jogos onde vai aparecer. Artilheiro tem que ser constante, tem que aparecer até quando o time vai mal. Já Luciano, velho conhecido da torcida, é aquele cara que tem raça, tem entrega, mas também oscila demais. Um dia decide, no outro irrita com decisões erradas. E não é que os dois não tenham qualidade. Eles têm. Mas o que adianta ter qualidade se o time não tem organização ofensiva? Se a bola não chega com qualidade, se o meio-campo não arma, se a jogada é sempre um chuveirinho desesperado na área, aí o atacante vira estatística fria. Vira número que engana. O problema do São Paulo não é só individual. É coletivo. É de padrão. De treino. E isso estoura justamente nos caras que têm que botar a bola para dentro. Quando a gente vê que André Silva e Luciano dividem as principais ações ofensivas, o torcedor mais desatento pode até pensar: pô, legal, os dois estão bem. Mas não. Isso mostra o quanto São Paulo tá carente de um líder, de um matador nato, de um cara que assuma bronca, chame a responsabilidade e decida. Hoje a gente vive de gols esporádicos. De lampejos. E num campeonato tão competitivo, isso é receita para ficar no meio da tabela. O mais frustrante é que a torcida compra a ideia, acredita. A gente lota estádio, canta os 90 minutos, faz festa, apoia. Mas e dentro de campo? Quem é que tá segurando esse rojão? Porque não adianta só correr. Tem que decidir. Tem que ser decisivo. André Silva já mostrou que tem faro de gol, mas parece que se contenta com pouco. Parece que falta aquele sangue no olho, aquela indignação depois de um jogo ruim. E o Luciano, por mais que tenha identidade com o clube, parece que tá mais pilhado com a arbitragem do que focado em empilhar gols. E aí a gente vê os números. Luciano finaliza mais, André Silva tem mais presença de área. Um dá mais passes, o outro arrisca mais. E o que isso muda se o resultado final é um ataque inofensivo na maioria dos jogos? A estatística não ganha jogo, não bota medo em adversário. O que ganha jogo é bola na rede, é movimentação inteligente, é parceria entre os atacantes. E, convenhamos, essa parceria não existe. Cada um tá jogando o seu jogo. E sabe o que é pior? É que o técnico parece perdido. Não define titular, não dá confiança, muda esquema todo jogo. Como é que vai ter entrosamento? Como é que vai render? O atacante precisa de ritmo, precisa de sequência. Mas aqui não. Aqui o cara faz um jogo bom, no outro tá no banco. Ou joga fora de posição. Aí não tem milagre. André Silva joga de costas pro gol. Luciano tem que voltar até a defesa para buscar jogo. Não vai funcionar. O São Paulo precisa de muito mais do que dividir estatística. Precisa de um plano. Precisa de uma identidade ofensiva. Precisa que esses dois se entendam dentro de campo. Precisa que eles se cobrem, que se ajudem, que se movimentem juntos. Hoje parece que cada um tá tentando salvar o próprio lado. E isso não é futebol coletivo. Isso é desespero individual. E não adianta só cobrar os atacantes. A culpa não é só deles. O meio-campo tá criando pouco, os laterais não apoiam, o time parece travado. Mas quem aparece na foto quando a bola não entra? O atacante. E aí a torcida pega no pé. Só que falta trabalho. Falta padrão. Falta uma comissão técnica que saiba explorar o melhor de cada um. E isso a gente não vê. O torcedor tá cansado de promessa. A gente quer ação. Quer atitude. Quer gol. Quer ver André Silva brigando por artilharia. Quer ver Luciano sendo decisivo em clássico. Quer ver os dois comemorando juntos, criando jogadas juntos. Não dá mais para aceitar essa apatia ofensiva. Não dá mais para se contentar com número frio. Quantas vezes a gente viu o São Paulo dominar jogo, ter mais posse, mais finalização e sair com 0 no placar?
Quantas vezes a gente ouviu entrevista pós-jogo com desculpa de que a bola não entrou? Isso cansa. Isso desgasta. Isso mina a confiança do torcedor. Porque a gente enxerga quando o time está tentando, mas também vê quando o time está perdido. André Silva precisa entender que o São Paulo é vitrine, mas também é pressão. Aqui não dá para fazer gol em um jogo e sumir em 4. Aqui o cara tem que se impor. Tem que chamar o jogo. Tem que ser referência. E Luciano tem que parar de se perder em discussões com o árbitro, em brigas desnecessárias. Ele tem que ser o cara da liderança, o exemplo dentro de campo. Não adianta só gritar com o companheiro e correr. Tem que decidir. Enquanto esses dois não assumirem esse protagonismo, o time vai continuar nessa de depender do acaso. De um gol achado. De um escanteio salvador. E isso não é projeto. Isso é sobrevivência. E o São Paulo não pode viver só de sobrevivência. A camisa é pesada demais para isso. A gente já viu duplas históricas no tricolor. França e Luiz Fabiano, Borges e Dagoberto, Aloísio e Luiz Fabiano de novo. Duplas que se entendiam, que se completavam. E hoje? O que temos? Dois atacantes que parecem disputar protagonismo em vez de somar forças. Isso é sintomático de um time sem comando. E o que mais dói é saber que qualidade eles têm. Mas estão sendo mal utilizados. Estão sendo jogados ao vento. E aí a crítica vem, a vai aparece, a confiança some. É um ciclo vicioso. E para quebrar esse ciclo, precisa de trabalho sério. De alguém que chegue e diga, você é o cara do ataque. Você é o parceiro. E montar o time em cima disso. Mas enquanto não tiver essa clareza, esse direcionamento, a gente vai continuar vendo André Silva sumir contra time pequeno, e Luciano se irritar mais com o juiz do que com o marcador. E o gol vai continuar sendo um detalhe raro. E o torcedor vai continuar sofrendo, pedindo, implorando por um time que funcione. A paciência da torcida tem limite. A gente aguenta derrota, aguenta fase ruim, mas não aguenta ver um time perdido, sem padrão, sem ideia, sem alma. E hoje é isso que parece. Um São Paulo sem alma ofensiva. E isso tem que mudar. Urgente. André Silva, você pode ser o cara. Luciano, você já foi. Mas os dois juntos, do jeito que estão, não funcionam. Falta entrosamento, falta confiança mútua, falta parceria. E sem isso, o ataque morre. Morre de inanição, morre de falta de criatividade. Não dá para jogar a responsabilidade só neles. Mas também não dá para passar pano. São atacantes de time grande. De time que tem que brigar por título. Então tem que mostrar. Tem que entregar. Tem que ser mais do que estatística. Tem que ser bola na rede. A gente quer vibrar de novo. Quer gritar gol. Quer ver jogada ensaiada. Quer ver troca de passes rápida. E isso só vai acontecer quando os dois entenderem que não adianta ser o melhor individualmente, se o time como um todo não funciona. Que o sucesso de um depende do outro. E que o gol tem que ser consequência de um trabalho conjunto. Enquanto isso não acontecer, o São Paulo vai continuar sofrendo para furar retranca. Vai continuar fazendo força para criar uma chance clara. Vai continuar dependendo de um lance isolado. E isso, gente, não é digno da história desse clube. Então tá na hora de mudar. De cobrar. De treinar. De dar moral pros caras certos. E de fazer esses dois atacantes jogarem juntos. Porque separados, do jeito que estão, só servem para dividir crítica. E o torcedor tá cansado disso. Tá na hora de André Silva e Luciano entenderem que no São Paulo não tem espaço para meia entrega. Ou decide, ou sai do caminho. Porque a camisa é pesada, a torcida é exigente, e o tempo tá passando. E a gente quer gol. A gente quer vitória. A gente quer ver o ataque funcionar de verdade. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O torcedor são paulino amanheceu nesta sexta-feira com o coração acelerado e o peito inflado de orgulho. Não era um sonho, tampouco especulação de bastidores, era realidade. O São Paulo Futebol Clube, sob a batuta de Hernan Crespo, anunciou oficialmente a contratação de Germancano, um dos maiores artilheiros em atividade no futebol sul-americano. A notícia foi dada em primeira mão pelo GE e logo tomou conta das redes sociais, gerando uma avalanche de comemorações e expectativas entre os tricolores. Desde as primeiras horas do dia, a hashtag Cano no Tricolor já figurava entre os assuntos mais comentados no Brasil. E não era para menos.
Trata-se de um centroavante com faro de gol, raça argentina e uma trajetória marcada por garra, entrega e uma média impressionante de bolas na rede. A chegada de Cano não é apenas um reforço para o elenco, é um manifesto de ambição do São Paulo, um recado claro de que o clube quer voltar a levantar taças. A apresentação do novo camisa 14 no CT da Barra Funda foi emocionante. Ao lado de dirigentes e do técnico Hernan Crespo, Germán Cano vestiu o manto tricolor pela primeira vez, com os olhos brilhando e um sorriso largo no rosto. Disse que se sente honrado por fazer parte de um clube tão gigante e tradicional, e que vem para dar o seu melhor. Quero marcar gols, ajudar meus companheiros e fazer história aqui, declarou o argentino, arrancando aplausos até dos funcionários do clube presentes na coletiva. Não é exagero afirmar que a chegada de Cano reacende uma chama que andava enfraquecida no coração do torcedor. Após altos e baixos nas últimas temporadas, essa contratação representa mais do que um reforço de peso, representa um símbolo de reconstrução, de novos tempos, de uma diretoria que, ao lado de Crespo, enxerga o futebol com ousadia e inteligência. Cano vem para resolver um problema antigo, a falta de um artilheiro nato, aquele que só precisa de meio metro para balançar as redes. Dentro de campo, o encaixe tático parece promissor. Crespo, que já deixou claro em entrevistas recentes sua admiração pelo estilo de Cano, deve escalá-lo como referência no ataque, cercado por peças móveis como Lucas, Wellington Rato e Rodrigo Nestor. A movimentação do ataque promete ser intensa, e Cano, com sua capacidade de se posicionar bem e finalizar com precisão, tende a ser o diferencial que o time tanto buscava. Basta relembrar os números para entender a magnitude dessa contratação. Germán Cano foi artilheiro absoluto no futebol brasileiro nos últimos anos, mesmo atuando em equipes que, em teoria, ofereciam menos recursos do que o São Paulo. Sua frieza na hora da finalização, aliada a uma impressionante leitura de jogo, fizeram dele um terror para qualquer defesa. Agora, com uma estrutura mais sólida e um elenco mais qualificado, o céu é o limite. O próprio Crespo, em sua fala durante a apresentação, não escondeu a empolgação. Disse que Cano é o 9 que faltava, que sua chegada fecha uma lacuna no elenco e que agora se sente plenamente confiante para competir de igual para igual nas grandes disputas da temporada. Cano é letal. Com ele, nosso ataque ganha uma nova dimensão, afirmou o treinador, visivelmente animado. Nos corredores do Morumbi, o clima é de otimismo. Funcionários, conselheiros e até ex-jogadores do clube compareceram para prestigiar a chegada do novo ídolo. Um deles, inclusive, confidenciou que vê em Cano um espírito guerreiro semelhante ao de Caleri, mas com ainda mais precisão e frieza na pequena área. E não são poucos os que já sonham com uma dupla entre os dois, alternando movimentações ou até jogando juntos em situações especiais. A torcida, claro, não perdeu tempo. Membros de torcidas organizadas, influenciadores e fãs em geral começaram a postar artes, vídeos e música celebrando o novo reforço. Em frente ao CT, um grupo chegou a estender uma faixa: Cano, aqui é sua casa. O carinho foi tanto que o jogador se emocionou e prometeu: vou honrar essa camisa com gols e suor. As lojas oficiais do clube registraram um aumento repentino na procura por camisas personalizadas com o nome do argentino. Em poucas horas, já não havia mais unidades disponíveis do modelo número 14. A diretoria, em nota, confirmou que novos lotes estão sendo produzidos e devem chegar às lojas ainda neste fim de semana. É a febre Cano tomando conta do tricolor paulista. É impossível não traçar paralelos com outras contratações marcantes do passado. Assim como foram Raí, França, Luiz Fabiano e Caleri, agora Cano assume o papel de esperança e de ídolo em construção. Um jogador que, se mantiver sua média de gols, poderá escrever páginas inesquecíveis na história do clube. A expectativa, agora, se volta para a estreia. Crespo sinalizou que o atacante pode ser relacionado já no próximo compromisso, dependendo apenas dos trâmites finais da inscrição no BID. E o adversário não poderia ser mais emblemático: o Palmeiras, em pleno Morumbi. Uma estreia em clássico, com casa cheia, seria a cereja no bolo dessa contratação de impacto. A imprensa especializada também não poupou elogios. Comentaristas esportivos de diversas emissoras destacaram o acerto do São Paulo em ir buscar um jogador de rendimento imediato, que chega pronto para decidir. O São Paulo fez uma das melhores contratações da temporada, disse um dos analistas da ESPN. Já na TNT Esportes, a repercussão foi ainda mais intensa, com direito a enquete entre os torcedores sobre o impacto de Cano no Brasileirão. Nos bastidores, fala-se que a negociação foi conduzida de forma sigilosa e estratégica. A diretoria são paulina, após o mapeamento do mercado, priorizou o nome de Cano e agiu rápido, garantindo o acerto antes de que rivais como Grêmio ou Corinthians pudessem avançar. Foi um verdadeiro chapéu de bastidores,
que deixou a torcida ainda mais orgulhosa. Mais do que um goleador, Cano representa uma mudança de mentalidade. É o reflexo de um São Paulo que está aprendendo a agir com agilidade, visão e coragem. Um São Paulo que quer voltar a ser protagonista, não apenas no cenário nacional, mas também em competições continentais. E, para isso, ter um matador como Cano é fundamental. Os jogadores do elenco também reagiram bem à chegada do novo reforço. Lucas foi um dos primeiros a dar boas-vindas, dizendo nas redes sociais que está ansioso para jogar ao lado do argentino. Já o jovem Beraldo comentou que crescerá muito ao enfrentar Cano nos treinos, destacando a experiência e inteligência do novo camisa 14. Nos grupos de WhatsApp da torcida, só se fala nisso. Há quem já esteja planejando tatuagens em homenagem ao jogador. Outros criam canções que em breve ecoarão nas arquibancadas do Morumbi. A energia que a chegada de Cano gerou é algo raro e poderoso. É como se uma faísca tivesse reacendido um fogo que há tempos queimava fraco. São Paulo, que já vinha dando sinais de recuperação sob o comando de Crespo, agora ganha um elemento-chave para transformar boas atuações em vitórias concretas. Com Cano, as chances perdidas se tornam gols. As bolas que antes atravessavam a pequena área sem destino agora encontram um pé, uma cabeça, um instinto assassino. Mesmo quem era cético diante das movimentações da diretoria se rendeu à contratação. Até os críticos mais duros reconheceram que se trata de um movimento ousado e certeiro. Afinal, Cano é daqueles jogadores que não precisam de tempo para mostrar serviço. Ele chega, joga, decide. É o famoso gol pronto, que o torcedor tanto pediu. Não se trata apenas de um artilheiro. Cano é líder, é exemplo, é inspiração para os mais jovens. Sua história de vida, de superação e perseverança, com passagens por clubes da Colômbia, México, Argentina e Brasil, o moldou como um guerreiro. E essa energia combina perfeitamente com o espírito do São Paulo. Ao olhar para o futuro, é inevitável sonhar. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Com Cano, tudo parece mais possível. Os gols que ficaram pelo caminho nas últimas campanhas agora têm endereço certo. E com Crespo ajustando as peças, o torcedor tem motivos de sobra para acreditar. Morumbi será o palco, Cano será o protagonista, e nós, torcedores, seremos testemunhas dessa nova fase que se inicia. Que venham os clássicos, as viradas épicas, os gols de cabeça no último minuto, os gritos de é campeão. Porque com Cano, o São Paulo está mais vivo do que nunca. E que fique registrado, a torcida nunca deixou de acreditar. Mesmo nos momentos difíceis, continuamos ali, cantando, sofrendo, esperando. E agora, com Germán Cano em campo, sentimos que a recompensa está chegando. Os tempos de glória podem estar mais próximos do que imaginamos. Seja bem-vindo, Germán Cano. O Morumbi é sua nova casa. Aqui, você não será apenas mais um jogador. Você será história, será bandeira, será nome eterno nos corações tricolores. Que seus gols ecoem por gerações. Porque hoje, o São Paulo volta a sonhar alto. E você é parte fundamental desse sonho. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.